pensa no chamado de Abraão, nós imaginamos essa dimensão, que observe, Abraão foi chamado lá no capítulo 12, Deus se revela a ele, promete que ele vai ser uma grande nação, e o Senhor vem confirmando a sua vocação e faz dele, de fato, o pai de uma numerosa nação. Ele é o patriarca, o pai da fé, o amigo de Deus. Agora, perceba, esse texto tem uma dimensão da vocação de Abraão que, por vezes, a gente passa chamando ele para pastorear sua família. Eu te chamei para que ordene a sua casa e os seus filhos a guardar a lei do Senhor. Essa é uma dimensão que a gente precisa entender. Eu sei que nem todos aqui são casados, mas todos aqui são homens. E a vocação de Abraão, ela se estende a nós todos. Uma vocação que vai para além de viver para nós mesmos, mas é um chamado para servir a família, a igreja e a sociedade. E por que isso é importante? Porque tudo que Deus faz é sempre bom, justo e correto. Deus é criador, legislador, juiz e redentor. Então ninguém pode ser mais sábio do que Deus. E Deus ordenou que as coisas fossem assim. Há uma lei e uma ordem no universo criado por Deus. O que está a acontecer? Com a entrada do pecado no mundo, o que deveria ser uma atividade tranquila, absolutamente aceitável, se tornou, por um lado, o homem sendo detrator, autoritário, altivo no cumprimento do seu mandato, houve uma corrupção da sua vocação, e aí a masculinidade se transformou naquilo que é chamada de abusivo, né? Masculinidade abusiva. E por outro lado, o que a gente vê hoje é um cenário no outro extremo, que é o homem por conta de um aspecto de abuso, agora você vê uma negligência da autoridade. A masculinidade está em crise e ela está em declínio. Há muitos bons livros sobre o assunto. Esse é um tema que tem sido objeto de estudo no mundo inteiro. E há dois fenômenos muito perigosos que a gente pode chamar de meninização, ou o fenômeno do homem infantilizado. Esse tem sido um problema, sobretudo nos últimos 20 anos. Aí eles vão dar nomes, né? Geração Y, geração Z e tal. Mas o fato objetivo é que aquela geração de aço, homens de verdade, ela está praticamente em extinção. Nós não temos homens como nós deveríamos ter. Um autor chamado Henry Patrick, num livro chamado O Plantador, é um livraço, ele cunhou uma expressão muito, muito pertinente. Ele chamou essa geração que está de o menino, com H. O que é o menino? É o indivíduo suspenso entre a vida adulta e a adolescência. Ele não é mais um adolescente porque não tem idade para isso, mas também não é um homem porque não se comporta como tal. E essa é uma tragédia para a família, muitas mulheres casadas com meninos, é uma tragédia para a igreja e é uma tragédia para a sociedade. O impacto da negligência da masculinidade é uma coisa assim impressionante. Ele disse o seguinte: vivemos em um mundo repleto de homens que prolongaram a adolescência. Não são meninos nem homens. Vivem suspensos entre a infância e a idade adulta, entre crescer e já ter crescido. Estudo de caso, 2 exemplos. A indústria do videogame. O menino é apegado ao videogame, gasta dinheiro e tempo de maneira errada. 75% dos Estados Unidos, dos chefes de família, vou repetir os números, Instituto Gallup, não são palpiteiros do Facebook, um instituto. 75% dos chefes de família nos Estados Unidos jogam videogame mais de 3 horas por dia. Homens de 18 a 34 anos jogam videogame todos os dias. Isso é um fenômeno. Não que, evidentemente, o entretenimento, uma prática esportiva, inclusive um videogame, seja necessariamente um mal por si. Mas percebam, é um sintoma de alguém que está suspenso entre a vida adulta e a adolescência. Os antigos chamavam isso de assedia, que é uma preguiça. E a preguiça não é ficar parado. A preguiça é uma irresponsabilidade com os desafios da vida. Há uma suspensão
das suas responsabilidades. Um outro elemento, no extremo oposto, a feminização, o fenômeno do homem efeminado. Vivemos uma cultura feminista e efeminada. Em nome do combate ao machismo, uma geração inteira de garotos femininos, uma incoerência, né? Garotos femininos, sendo doutrinados a não serem homens, mas se comportarem como meninas. Se de um lado você tinha aquela figura que confundiu masculinidade com autoritarismos, grosserias, atitude despótica, né? Brutalidade. Do outro lado você tem homens incapazes de decidir, de tomar atitude, frágeis, que não inspira respeito. Não tem responsabilidade, fuga dos compromissos, não tem iniciativa. A marca de um homem é que ele tem sempre que tomar iniciativa. Quando uma pessoa não tem iniciativa, sinal amarelo. Marca de um homem, um passo à frente, iniciativa, virilidade, firmeza, ousadia. Não tem coragem, falta fibra, não tem força, moralmente fraco, espiritualmente inepto, não lidera. Percebe o quadro sombrio? Um outro livro muito interessante chamado, eu não sei agora o título em português, mas é O Futuro dos Homens, uma coisa assim. Douglas Wilson. Depois eu vou tentar lembrar o título. Nesse livro, ele diz assim, o menino é pai do homem. Ele está falando de um adágio antigo. O menino é pai do homem. Aquilo que você tem quando jovem, terá mais depois quando ficar velho. Então, boa parte dos problemas que a gente tem no contexto familiar, igreja e sociedade é a soma, o resultado de um processo longo lá atrás. Então, a gente precisa investir na formação de homens a partir de uma cosmovisão bíblica. É verdade que todos nós nunca alcançaremos o padrão perfeito. Nós estamos sempre buscando crescer, temos deficiências, temos nódoas, mas o nosso alvo está posto, a gente precisa prosseguir. Nesse quadro geral que apresentei, qual é o impacto disso na família? Deixa eu apresentar outros números para vocês. Na família e depois na igreja. E tentem fazer assim a associação entre essas informações e o quadro no seu contexto, lá, mais amplo, e na igreja local. A metade das crianças que nascem hoje vão morar em algum momento da vida, antes dos 18 anos, em um lar que só tem o pai ou a mãe. Mais da metade. Ou seja, fragmentação familiar. Evidentemente que, pela graça de Deus, uma pessoa pode nascer num contexto muito complicado e isso não ser determinante para o seu fracasso espiritual. Eu já disse para vocês aqui, até numa pregação, que um dos homens mais sérios que eu conheço, um dos homens mais santos, nasceu numa situação extremamente difícil. Ele conheceu o pai dele quando tinha 14 anos de idade. Filho de uma violência sexual. Mas é um homem santo. O evangelho fez a diferença. Mas o fato objetivo é que quando um lar é quebrado, quando a criança cresce sem enxergar nos seus pais uma referência do impacto do evangelho, isso em alguma medida tem alguma influência. E mais da metade das crianças, até completar 18 anos, está numa casa onde não tem o pai e a mãe juntos, por alguma razão. Mais de 40% dos primeiros casamentos terminam em divórcio. Cresce o número de filhos órfãos de pais vivos. Por vezes o pai está presente, mas por uma circunstância, por demanda, por trabalho, por algum motivo, não está presente, não é a figura-chave no processo discipulador. E as mulheres cristãs, por vezes, sofrem pela falta de homens piedosos, né? Então a gente tem esse quadro geral. E qual é o impacto disso na igreja? Para cada 10 homens que hoje estão na igreja, 9 terão filhos que em algum momento se afastarão da fé. Isso é pesado. De cada 10 homens que estão na igreja hoje, 9 terão filhos que em algum momento se afastaram da fé. É assustador. James Dobson, o nome mais importante hoje nos Estados Unidos sobre discipulado de família. 8 enfrentarão dificuldades na igreja, 5 terão problemas com pornografia, 4 enfrentarão crises no casamento. De cada 100 evangélicos no Brasil, apenas 32 são homens. Você vai numa igreja, é majoritariamente composta de mulheres.
homem em extinção. Agora, qual o problema desse quadro? Se você tem 100 homens, 32, 100 cristãos, 32 apenas são homens, qual o impacto disso? O envolvimento deles com a igreja é bem menor do que o das mulheres. Eles representam 32% do engajamento e as mulheres 68%. Basta observar. Você vai numa sala de crianças, quem está dando aula? Quem? As mulheres. É que estou sempre incentivando. Os homens precisam estar presentes na sala de aula, mas não é um problema só da igreja. Você vai numa escola, seja pública ou privada, quem está dando aula? São as mulheres. Algum problema com isso? Não. Agora, é um problema se só tem mulheres ou se a maioria é constituída de mulheres. Porque o indivíduo cresce sem a figura masculina do mestre, do catequista, do mentor. Quando você vai para o mundo antigo, educação clássica, quem eram os grandes instrutores? Eram homens. Quem catequizou Dom Pedro II, o homem mais inteligente do Brasil? José Bonifácio. Ou seja, a figura de um homem formando outro homem, catequizando, instruindo, formando a imagem do que é um homem. Um homem firme e ao mesmo tempo carinhoso. Ousado, mas ao mesmo tempo misericordioso. Essas coisas estão se perdendo. A gente precisa repensar isso. Agora veja, o chamado de Abraão. Eu te ordenei, diz o texto bíblico, te escolhi para que ordene a teus filhos e a casa depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Você tem uma missão, Abraão. A tua missão, e por isso eu te escolhi, você deve ordenar aos seus filhos e a casa depois deles. Ou seja, ele está falando de levar adiante a tocha do evangelho, levar adiante a aliança, os filhos da aliança, para que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Portanto, o homem tem um dever, tem uma função, uma vocação que não é transferível, é nossa. E é nosso dever, pela graça de Deus, levar adiante isso. Charles Hodge foi um grande teólogo presbiteriano. Alguns comentam que ele foi o maior teólogo presbiteriano do século XIX. Ele realmente foi um gigante. Ele atuou na Universidade de Princeton, formou uma geração inteira. Inclusive, o batista James Boyce estudou com ele. Quando a gente pensa num grande teólogo, a gente pensa num homem refletindo sobre temas densos da teologia. E isso envolve também a atividade teológica. Mas Roger, por exemplo, ele falava muito sobre a família, sobre missões. Simon veio para o Brasil influenciado por um sermão dele sobre missões, o maior teólogo do século XIX. Num sermão sobre família, Roger diz assim: o chefe da família deveria ser capaz de ler as Escrituras, assim como liderar em oração. A responsabilidade de um homem para com seus filhos, assim como para com Deus, o compromete a fazer de sua casa uma Betel, casa de Deus. Se não for Betel, será uma habitação de espíritos malignos. Ele está a dizer aos homens cristãos: é seu dever, é sua vocação, tal como Deus chamou Abraão, a ordenar aos seus filhos e a casa deles depois, a guardar a aliança do Senhor, a praticar a justiça e a misericórdia. A sua casa tem que ser Betel, a casa onde Deus reina. Para isso, a gente precisa ampliar nossa visão sobre o significado dessa atividade, dessa liderança, desse ministério de homens. Agora, percebam, quando é que começa a escarrilhar, a sair do trilho? É o que a gente chama de silêncio de Adão. Esse é o título de um livro do Larry Crabb, O Silêncio de Adão. É uma expressão interessante porque aponta para a omissão de Adão. Deus colocou Adão no jardim, deu a ele o mandato de cuidar da criação. Deus deu a Adão uma mulher, ele deveria liderar. E Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, ele dá uma informação que aponta para esse silêncio de Adão e que ele não estava atento para o cumprimento da sua vocação e que ele foi negligente. Paulo diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Paulo trabalha essa dinâmica. Primeiro Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que é que os estudiosos apontam aqui? Quando Paulo diz que Adão não foi iludido, não foi enganado,
É muito provável que Adão estivesse presente quando a serpente tentou Eva. E ele, como homem, como pastor, como cabeça, deveria protegê-la, mas ele ficou em silêncio. Ele não foi iludido, quem foi iludido foi Eva. Adão não foi enganado. Alguns estudiosos sugerem que Adão estava presente quando a serpente abordou Eva e a enganou. Ele ficou em silêncio quando deveria ter protegido a sua esposa. O comentário de Larry Crabb é o seguinte: o silêncio de Adão é o começo da falha de cada homem, da rebeldia de Caim, a impaciência de Moisés, da fraqueza de Pedro até a minha falha ontem em amar bem a minha esposa. É um retrato do nosso fracasso. Desde Adão, todo homem tem tido uma inclinação natural para permanecer em silêncio quando deveria falar. Porque liderar envolve necessariamente uma decisão e um espírito resoluto, porque as circunstâncias são sempre contrárias. E nós precisamos compreender essa vocação para cumpri-la independente das circunstâncias. Não ser omissos nem negligentes, mas cumprir a nossa vocação com muita firmeza. Agora percebam, a primeira pergunta de Deus ao homem qual foi? A primeira: onde estás? Onde estás? Vamos pensar, por que o Senhor não procurou Eva? O texto diz que Eva foi seduzida, ela comeu do fruto e deu ao seu marido, e ele também. Por que o Senhor não procurou Eva? Onde estás? O Senhor procurou Adão. Então qual é o ponto aqui? Deus fez o homem para ser homem, marido e pai. Deus fez a mulher para ser mulher, esposa e mãe. Quando surge um problema no lar, independente da causa, o Senhor sempre procura o homem. O homem é responsável pelo seu lar. A ideia de cabeça não é simplesmente privilégios, não é? Benefícios. É uma responsabilidade diante de Deus para liderar. Porque se o homem lidera bem a sua família, se o homem cumpre bem a sua vocação no lar, na igreja, na sociedade, o impacto disso é profundo. Mas quando ele é negligente, o desastre também traz consequências terríveis. Então o Senhor vai a Adão e diz: onde estás? O Senhor está trazendo eles de volta. Então a família, ela vive hoje uma crise de autoridade e a gente precisa pensar, à luz das Escrituras, o que significa exercer a autoridade adequadamente. A figura do cabeça. E basicamente duas coisas que todo homem deve exercer, deve fazer: proteger e prover. E essas duas palavras-chave têm implicações materiais e espirituais. Primeira coisa, liderança protetora. Olha o que Paulo diz aos Efésios: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa expressão, a si mesmo se entregou por ela, é uma referência à cruz. Então Jesus amou a igreja desde a eternidade, se deu por nós naquela cruz. Então o amor do homem pela sua esposa tem como referência maior o amor de Cristo, que é um amor sacrificial, que busca o bem da pessoa amada, que não é egoísta, que não se ufana, que não se irrita. É um amor superlativo, é um amor descrito por Paulo nas 1 Coríntios 13. Agora, esse homem que é pastor do lar, ele atua como protetor do seu rebanho. E há dois tipos de proteção. O marido tem de proteger sua família de ameaças físicas e espirituais. Isso é papel do homem. Proteção física contra intrusos, perigos e desastres. Tente imaginar, você está andando na rua com a sua esposa, no caso aqui dos solteiros que estão aí em busca da ovelha perdida. Você encontrar a sua amada. O homem anda sempre do lado da rua, a mulher sempre do lado de dentro. Tem que proteger. Você está sentado numa poltrona do avião, a mulher tem que estar sempre protegida. Suponhamos que você está morando numa casa, ou você vai agora alugar uma casa de praia e está numa casa, no meio de rua. De repente, à noite, você vê um barulho. Você não levanta, amor, vai dar uma olhada lá. É assim?
Se você fizer isso, você morre, cara. Não é mesmo? O que é natural e instintivo? O homem protege. Homem, né? Temos aí que a situação é periclitante. Quando houve a Guerra de Secessão, aquela guerra fatídica lá nos Estados Unidos, Guerra Civil Norte-Americana, Abraham Lincoln, ele elogiou muito os metodistas. Naquela época, no século XIX, a maior denominação evangélica dos Estados Unidos eram os metodistas, o que não é mais a realidade hoje. Mas o Lincoln, convocando os homens, né, a assumirem seus postos e a lutarem pela liberdade do país, né, ele disse assim: ai dos maridos e ai das nações que manda suas mulheres para a guerra. O que ele estava a dizer é: eu quero agradecer a Deus pela vida desses homens voluntários, e tinham muitos metodistas. Ele estava a criticar aqueles que não estavam assumindo o seu dever, o dever de lutar pela pátria e pela liberdade, no caso. Então, ai dos maridos, ai das nações que mandam suas mulheres para a guerra. Esse é um cenário hoje. Há muitas mulheres numa função para a qual elas não foram chamadas. Percebem isso? Muitas mulheres. Eu visitei um lugar na Espanha chamado Alhambra. É um complexo de palácios construídos primeiro pelos reis católicos, depois que a Espanha foi dominada pelos muçulmanos. Teve lá uma arquitetura híbrida com os muçulmanos que ficaram lá por 700 anos. E quando Isabel os expulsou, Isabel e Fernando, em 1492, eles dominaram aquele espaço. É um lugar muito bonito, no alto da montanha, na região de Granada. E há um lugar chamado O Último Suspiro do Rei, de onde você consegue ver todo o complexo. É um lugar muito bonito. Ao fundo, a Serra Nevada. Um lugar muito bonito. E o que é esse último suspiro do rei? Quando o último sultão muçulmano, olha só, eles dominaram aquela região por 700 anos. Só a pontinha lá no norte, a Astúria, que não foi dominada. Toda a Espanha, a Península Ibérica inteira foi dominada pelos muçulmanos. E eles vieram reconquistando os reis católicos até tomar toda a região novamente, 1492. Então esse último sultão, que foi tentado a destruir tudo, queimar, ele não tomou essa atitude, graças a Deus. Ele entrega as chaves da cidade, do palácio, e ele está indo embora. Ele vai atravessar o Estreito de Gibraltar para ir para o norte da África. E ele olha aquilo e diz que ele começa a chorar. E a mãe dele, que estava ao lado, cunhou uma frase que está lá escrito, em uns 3 ou 4 idiomas. E a frase da mãe dele para ele foi a seguinte: você está chorando como uma mulher porque não lutou como um homem. Era melhor morrer, né? Depois do ano dessa. Você chora como uma mulher porque não lutou como um homem. Proteger é a vocação do homem. E muitos homens têm prevaricado em relação a isso. A gente precisa proteger a nossa família. E essa proteção é mais do que uma dimensão física, porque muitos homens têm vigor, têm vocação, têm treinamento para uma proteção física, mas espiritualmente deixam a família completamente vulnerável. Que caso contrário, era só matricular todo mundo para ser faixa preta, né? Mas há outros tipos de proteção, e aí envolve a proteção espiritual. Como se protege? Com testemunho, com oração e instrução. O papel do homem é proteger fisicamente e espiritualmente. 2 Coríntios 10:4 está escrito: porque as armas da nossa batalha não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Então a gente precisa cumprir essa vocação. Proteger a esposa, proteger a honra dela, proteger o nome dela, orar, dar testemunho, interceder, instruir os filhos, a esposa. Então vocês são solteiros, lembrem-se disso. O casamento é assumir a vocação para pastorear o lar, para cuidar das futuras gerações que estão sendo formadas ali. Então a gente não pode perder isso de vista. E é interessante notar porque os filhos, eles aprendem pelo que eles ouvem, mas também pelo que eles veem. Então a gente precisa estar fortalecido para cumprir essa missão. É como viajar no avião e na aeronave aquela informação protocolar, né? Se houver uma despressurização da cabine,
máscaras de oxigênio cairão, você vai colocar em você, em seguida, se puder, ajudar quem está ao lado. Então, cuidar de si, estar bem espiritualmente, para cumprir essa dimensão da vocação, que é proteger de muitos perigos. Quem pode mensurar a quantidade de perigos que a família está sujeita? Não é? Então, testemunhar, orar, instruir. Um outro elemento, a liderança envolve, além de proteger, prover, provisão. Paulo diz assim aos Efésios, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Ninguém odeia a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então a providência divina usa prioritariamente os homens para prover as necessidades do lar. Então, tal como na liderança protetora, a liderança provedora tem duas áreas. A área material, o marido tem a responsabilidade principal de colocar pão à mesa. Pão à mesa é um símbolo do sustento familiar, que vai mais do que o pão, certo? Então, qual é o responsável principal da provisão do lar? É o homem. Na atual conjuntura, né, por variadas razões, até por influência da revolução cultural, tem que botar isso na conta também, mas por conta do achatamento salarial, do alto custo de manutenção. Hoje a vida está cara, vocês sabem disso, né? Antigamente, tem até o pessoal brincando como o papel, essa moeda não vale mais nada. Antigamente, com o dia de um celular, o valor de um celular hoje, você comprava um carro popular antigamente. Com o dia de um carro popular de antigamente, você comprava um apartamento. Com o dia de um apartamento, você podia comprar 10 fazendas. Hoje, o dia não vale mais nada. Então, às vezes, numa família, você tem que ter várias composições, várias rendas para compor o básico. Mas o que é padrão? O que é o modelo? O homem tem que ser o provedor do seu lar. Ele é uma situação circunstancial, está desempregado, uma situação que ele está focado nos estudos para avançar. Então, você pode fazer ali mas o papel do homem é prover. Por isso, ninguém pode namorar, pensar em casar, se não tem renda, se não tem como sustentar uma casa. Esse é um princípio elementar. Se tirar alguém da casa dos seus pais, a menina, a mulher, você tem que prover. Isso é um padrão. E Paulo diz assim, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então, é papel do homem prover o alimento necessário, a subsistência. Agora, essa provisão também é de natureza espiritual, porque Paulo fala de alimento e dela cuida, e cuidar da família, cuidar da esposa, cuidar da casa. Isso envolve, entre outras coisas, também a questão da provisão espiritual. Às vezes a gente delega tudo para a igreja, coloca tudo na conta da igreja. Evidentemente que o ajuntamento, o culto dominical, uma bênção, a instrução da pregação, a comunhão, o culto em si, transmite graça e outros recursos que a providência dá. Agora, nada substitui o papel do homem no lar. Isso causa grande impacto. Quando você chama para si a responsabilidade de liderar sua família no culto doméstico, de catequizar os seus filhos, de orar com sua esposa. O impacto disso no momento e mais à frente é impressionante. Warren Wiersbe dizia, um lar cristão consagrado é a coisa mais parecida com o céu que se pode experimentar na terra. É a coisa mais parecida com o céu. E a gente precisa disso. Que as nossas vidas sejam consagradas para que a gente tenha condições de assistir e abençoar a nossa casa. O último sermão de Jonathan Edwards, o último sermão do maior teólogo das Américas, ele disse, toda família deve ser uma pequena igreja, consagrada a Cristo e totalmente governada e influenciada por seus mandamentos. E a educação e a ordem da família estão entre os principais meios de graça. Se isto falhar, todos os outros meios muito provavelmente não terão efeito. Então, eu quero encorajar você a fortalecer a sua fé e a discernir os propósitos de Deus. Ouvindo falar esses nomes todos e esses desafios todos, a gente pode experimentar dois sentimentos. O primeiro é aquele sentimento de culpa e de desânimo. É como se colocasse um sarrafo muito alto, um padrão altaneiro demais. Não, isso aí não é para mim, não tenho condições. Eu olho para mim e vejo que é limitado, frágil, tenho minhas nodas. Como é que eu vou alcançar isso? Não dá para mim. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Há uma coisa linda no Evangelho,
e por isso é evangelho, é que sempre que Deus nos ordena algo, Ele não nos deixa só. É a graça dele que nos habilita a fazer o que Ele mesmo espera de nós. Pela graça de Deus é possível cumprir a nossa vocação. Então não se sinta desanimado. Você precisa cumprir, nós todos, a nossa vocação. Eu quero deixar aqui 3 recomendações para os irmãos. Primeiro, busque crescer espiritualmente. Tome essa decisão. Eu preciso crescer espiritualmente. E o caminho é fundamentalmente utilizar os meios de graça. Palavra, oração e outras disciplinas espirituais. Para que você tenha condições de exercer a sua vocação como homem. Aprenda com outros homens maduros. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessários exemplos. Mire em alguém que não, embora não seja perfeito, pode auxiliar você a cumprir a vocação. A gente precisa aprender com homens mais maduros. Lidere o seu lar na luz do evangelho. Pastor, não sou casado ainda, faça disso um alvo. Quando eu me casar, quero estabelecer como prioridade liderar, pastorear minha família na luz do evangelho e construir uma casa firmada na rocha. Os ventos virão, as chuvas fortes virão. Tem 2 modelos, construção sobre a areia, construção sobre a rocha. As 2 casas sofrerão ventos fortes, chuvas torrenciais. A casa sobre a rocha permanece de pé. E essa rocha tem nome. É o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que possamos dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir essa frase? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que assim seja. Para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Curva a fronte, vamos falar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a cumprir a nossa vocação. Meu Deus e Pai, o Senhor conhece a nossa vida, conhece os nossos desafios, fraquezas, limitações. Por isso nós nos apresentamos diante de Ti, rogando graça e misericórdia. Queremos Te louvar porque é uma bênção ser homem. O Senhor nos chamou para o exercício da autoridade no lar, na igreja e na sociedade. É nossa vocação, recebemos esse mandato de Ti. Ajuda-nos a cumprir essa vocação de forma diligente, responsável, para que nós mesmos, Senhor, tenhamos essa alegria e possamos ver os frutos dessa obediência. Abençoe cada lar aqui representado, aqueles que já estão casados, que sejam fortalecidos no Senhor. Guarda os pés, guarda o coração, guarda os olhos. Sustenta cada um dos meus irmãos. Oramos por aqueles que estão esperando no Senhor, que ainda não são casados, que o Senhor mesmo possa dar direção e discernam o melhor caminho, a fim de construir um lar fundamentado na rocha que é Cristo. Obrigado pela vida desses homens valorosos que o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer e também aprender com cada um deles. Abençoe esse ministério de homens da nossa igreja, Senhor. Que esses encontros sejam encorajadores, instrutivos, exortativos, de modo que o impacto disso na vida da família e da igreja sejam perceptíveis. Nós oramos invocando a Tua bênção, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Visita, Senhor, e concede graça a cada um dos meus irmãos aqui. Que nós todos sejamos fortalecidos para cumprir a nossa vocação de pastorear a nossa família. Oramos agradecidos em nome de Cristo, o perfeito pastor, o grande homem. Amém. Amém.